Ao falarmos do conceito tempo e espaço, nós podemos exemplificar com o cronograma histórico da humanidade, desde o período da pré-história até o período dos dias atuais. Nós temos uma separação, uma periodização dentro da história. Essa periodização dentro da história divide a história em períodos. Por exemplo, nós temos o período da pré-história, que é o período que foi antes do surgimento da escrita, por isso é considerado pré-história. Nós tivemos o período depois da escrita, que é considerado história. Dentro do período da pré-história, nós vamos ter divisões, como, por exemplo, o período paleolítico, mesolítico e neolítico, que foram períodos evolucionistas da humanidade e também do planeta. Nós podemos concluir disso que nesse período, tempo e espaço da pré-história, nós vamos ter o período paleolítico, ao qual os indivíduos eram nômades e migravam de lugares para lugares procurando comida. Eles ainda não plantavam. No período mesolítico, nós temos poucos registros, porque foi considerado a Era do Gelo. E no período neolítico, nós vamos ter a sedentarização da humanidade. A humanidade vai entender que o fruto que ela come, ao cair, cresce uma planta. Ao crescer uma planta, houve-se a ideia que aquela planta seria o fruto que ele estaria comendo. Também foi praticado a domesticação de animais. Então, os animais passaram-se a ser domesticados nesse período, tá? Com isso, nós tivemos um período de evolução humana. Nós vamos ter um período do hominídeo até o homem. Então, as primeiras civilizações, a mesopotâmica, que uma desses povos eram os sumérios, nós vamos ter, galerinha, a criação da escrita. A primeira forma de escrita vai ser a escrita cuneiforme. Então, isso passa a ser história. Deixa de ser uma pré-história e passa a ser uma história, que vai ser dividida por alguns períodos, chamado Idade Antiga ou Antiguidade Clássica, Idade Média ou também Idade das Trevas, que é um termo bem pejorativo. Nós vamos ter a Idade Moderna ou Modernidade e nós vamos ter a Idade Contemporânea. Então, nós podemos analisar que durante um tempo e espaço, né? Podemos analisar que durante um tempo e espaço nós vamos ter várias mudanças, desde o período da pré-história até o período da Idade Contemporânea, que é os tempos atuais. Nós vamos ter evolução da humanidade, nós vamos ter evolução da natureza, tá? Por exemplo, na pré-história, nós vamos ter a Pangeia, que era a unificação dos territórios, né? Os continentes eram um território só. E por conta do movimento das placas tectônicas e do eixo da Terra, nós vamos ter a formação e a separação dos continentes. Então, durante um período de tempo, com a movimentação das placas tectônicas, nós vamos ter a divisão dos continentes que nós conhecemos hoje, tá? Então, quando nós analisamos isso, a história é muito importante, conjugada à geografia, para a gente entender esse termo espaço-tempo, ok? Então, quando nós falamos de Idade Antiga, nós estamos falando dos gregos, dos romanos, nós estamos falando das primeiras civilizações, que foram civilizações que tiveram extremamente importância para o tempo. Por exemplo, filósofos gregos, a democracia grega, tá? A cultura da justiça romana, ela tem grande influência até os dias atuais. Muitos filósofos gregos, as suas falas, muitos filósofos romanos, as suas falas, a justiça, o latim é muito presente até hoje. Então, em um espaço de tempo, nós vamos ter durante uma história a influência de determinados indivíduos na sociedade.
nós vamos ter também, no período da Idade Média, nós vamos ter o feudalismo, né? Que com a invasão dos povos asiáticos bárbaros, húngaros, anglo-saxões, vikings, eles vão migrar para o Império Romano, ocasionando, junto com a crise do Império Romano, a sua queda e a fragmentação do território. Essa fragmentação do território, galerinha, ela vai proporcionar o quê? Transformações no tempo e no espaço, tá? Porque nós vamos ter mistura de povos, nós vamos ter novos reinos surgindo posteriormente a isso. Porque ainda durante a Idade Média, na Baixa Idade Média, nós vamos ter o surgimento de reinos novamente. E aí, o que acontece? Com esse surgimento de novos reinos, nós vamos ter várias transformações naquele espaço durante determinado tempo. Nós vamos ter o feudalismo, que vai ser a galerinha vai ruralizar para se proteger. Depois nós vamos ter a criação de novos reinos. Nós vamos ter a vinda do capitalismo. Consequentemente, no final da Idade Média, nós vamos ter o Renascimento, que vai ser o renascer da sociedade. Vai ser novos jeitos de pensar, de agir, voltados ao racionalismo, ao antropocentrismo, que é o homem no centro de todas as coisas. Porque na Idade Antiga nós vamos ter um antropocentrismo grego-romano, o homem no centro de tudo, o homem como principal criação, capaz de modificar tudo. Nós vamos ter no período da Idade Média um alto paganismo voltado para a igreja, a alta dominação da igreja católica, e no período moderno nós vamos ter a volta do antropocentrismo mais modernizado. Com isso, nós vamos ter uma nova sociedade, nós vamos ter o surgimento do absolutismo, tá? Isso faz com que a sociedade se transforme. Hoje nós vivemos uma república porque nós deixamos de ser uma monarquia e passamos a ser uma república. O mundo se renovou. E ainda assim, hoje, em pleno século XXI, nós ainda temos um lugar que ainda existe uma monarquia. Nós estamos falando da Inglaterra. Como nós podemos trabalhar isso em sala, tá? O que nós vamos trabalhar hoje na nossa aula? Para entender todo esse contexto que a professora explicou para vocês. Nós vamos fazer uma linha do tempo, tá? Com as principais mudanças, desde a pré-história até a idade contemporânea. Como vai ser isso? Nós vamos pegar principais acontecimentos da pré-história, nós vamos procurar principais acontecimentos da Idade Antiga, Média, Moderna e Contemporânea. E nisso nós vamos montar na cartolina, tá, galerinha? Esses acontecimentos e vamos apresentar para a turma o nosso trabalho. O que vocês acham?